Boa noite. Que bom que você está aqui. Como está o seu coração essa noite? Está preparado para adorar o Senhor em espírito e em verdade? Que a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se ligue no trono de Deus, deixe o rio do Senhor fluir na sua vida. Você pode se colocar de pé? Coloque a mão sobre o seu coração agora. Vamos fazer uma oração no sentido de que o Espírito Santo é bem-vindo aqui, que o seu coração deseja recebê-lo. Senhor, nos colocamos diante da Tua presença agora, Pai. Nós Te apresentamos um coração sedento. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos conhecer a Tua face, Pai. Oh, Jesus, nós queremos entrar em um nível diferenciado de intimidade contigo. Que nada nos impeça, que nada, Senhor, venha ser barreira entre nós e Ti. Nós Te desejamos, nós Te queremos muito mais. Diga com a sua boca agora: Senhor, nós Te queremos muito mais. Nós queremos experimentar muito mais de Ti, muito mais da Tua presença, sentir o Teu toque, Pai. Queremos ter experiências novas com a Tua presença. Oh, esse é o desejo do nosso coração, esse é o anelo do nosso coração. Do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Não me deixarás jamais.
forte. Nós nunca nos sentimos abandonados e sozinhos quando estamos na presença desse Deus. Senhor, nós queremos começar nesse tempo de adoração comunitária declarando que a sua bondade é o alicerce onde nós pisamos os nossos pés. Mudam os reinos, mudam as estações, mudam os poderes, mas o Senhor permanece para sempre. A tua bondade sobre nós, ela é revelada de glória em glória, de fé em fé, e nós podemos nos apoiar nessa bondade hoje para declarar a tua maravilha, tua santidade, tua grandeza. E nesse lugar, Senhor Jesus, que se torna agora um prédio cheio de adoradores, não é um espaço de adoração, mas é um prédio cheio de adoradores. Então transforma corações aqui essa noite, Pai, em corações adoradores, em corações que te exaltem, que digam palavras que possam transmitir e revelar essa tua grandeza, esse teu poder, essa tua majestade, e sobretudo, Senhor, a sua bondade. Obrigado, porque a tua bondade é a causa de nós estarmos aqui, a tua bondade é a causa de nós não termos sido consumidos pela sua ira, ou pela sua santidade. A tua bondade nos permite entrar pela porta da frente do Santo dos Santos e dizer: eis aqui estou, Senhor, para te dar a minha adoração. Então, Pai, receba todos os nossos atos, seja ouvindo a sua palavra, cantando, ou seja usando as nossas mãos para ofertar. Tudo que fizermos nesse lugar seja para glória, honra, louvor e exaltação da bondade desse Cristo que nós adoramos nesse lugar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus essa noite? Obrigado, Jesus, pela sua bondade. Obrigado, Jesus. Amém. E eu queria que antes de você se assentar, você pudesse mostrar essa bondade a pessoas que estão perto de você e dissesse a eles e a elas: seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Você que nos assiste aí pela internet, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ficamos felizes de receber você, sua família aqui conosco nesse momento tão especial para ministrarmos a sua casa. Fique à vontade e volte mais vezes para participar conosco. Se temos aqui essa noite, queridos, nós damos as boas-vindas a todos, né? Mas se temos aqui visitantes de primeira vez, para vocês nós queríamos dar um presente especial, tá bom? A Edilane está lá no fundo, no nosso balcão de informações. É só você se dirigir ali, ao final da nossa celebração, e falar: eu sou o visitante de primeira vez. Essa é a frase mágica para você sair daqui com um presente que nós preparamos da nossa livraria para você, tá bom? É só você chegar ali e falar na secretaria, ali no balcão de informações, e falar: eu sou o visitante de primeira vez. E nós ficamos felizes por você estar aqui, e ficaremos mais felizes de você aceitar o nosso presente essa noite e voltar outras vezes para celebrar conosco. Outro aviso que eu gostaria de dar também para os nossos irmãos é que não se esqueçam de fazer a inscrição dos seus filhos para o culto da Terça da Esperança. Crianças maiores de 6 anos, elas têm a oportunidade de serem ministradas com culto infantil, uma celebração na linguagem delas, e para isso você só precisa fazer a inscrição. Então, amanhã e terça-feira, esse é o contato da secretaria para você dizer: meu filho e minha filha vai participar da celebração infantil. É para crianças de 6 até 11 anos. É só você fazer a sua inscrição, trazer seu filho, a sua filha, e já está garantida a vaga dele, tá bom? Pastor, eu posso trazer mesmo que não haja inscrição? Não é garantido que haja espaço, porque a gente trabalha em virtude do distanciamento social, aquela número reduzido de pessoas dentro do nosso salão, nosso espaço Kids, tá bom? Então você que está na internet e quer vir na terça-feira participar da nossa celebração, tem que fazer a inscrição dos seus filhos maiores de 6 anos para eles poderem participar dessa bênção que tem sido esse tempo com as crianças. Então não se esqueça disso, terças 20 horas e domingo às 10 da manhã. Eu estou vendo muitas famílias aqui com filhos maiores de 6 anos que estão aqui trazendo os filhos, ou que não trouxeram, deixaram na casa de alguém porque não vieram participar conosco na manhã. É domingo de manhã, o horário da família. Então, crianças maiores de 6 anos é 10 da manhã e 20 horas durante a terça-feira, tá bom? São esses 2 horários que nós estamos trabalhando. Então se esforce, não é tão tarde assim, 10 horas da manhã, não é verdade? Dá para acordar as crianças ali às 9h30, dá para tomar um café e dá para chegar aqui no culto tranquilamente para elas poderem participar. Domingo 10 da manhã, terças 20 horas é o horário reservado para as crianças maiores de 6 anos, tá bom? Espero vocês e essas inscrições para serem feitas aí durante a semana na secretaria. Domingo que vem, se você voltar aqui e estiver conosco, você vai participar de uma nova série de mensagens que nós estamos começando, que se chama Inimigos do Seu Coração. Quais são os inimigos mais comuns que nós enfrentamos no dia a dia? Quais são os inimigos que limitam a nossa fé, tranquilidade, serenidade e paz?
Se você encontra esses inimigos como raiva, inveja, orgulho e outros que nós vamos trabalhar aqui, venha domingo que vem para a gente conhecer quem são esses nossos arquirrivais, como neutralizar suas forças e superá-los. É domingo que vem, às 10 da manhã e às 19h30, o horário da nossa celebração Inimigos do Seu Coração. Eu estou com uma grande expectativa para aprender mais sobre isso, tudo a partir da Bíblia. Nós não vamos aqui falar sobre ciência, embora ela possa nos ajudar, não vamos falar sobre psicologia, embora ela possa nos ajudar. Nós vamos ver a partir da Bíblia o que ela diz a respeito dos inimigos que afetam o nosso coração. E também eu quero lembrar você dos nossos envelopes de dízimos e ofertas, tá bom? Você que ainda não retirou o seu envelope, você vai fazer o seguinte: esse envelope aqui agora, eles já ficaram ultrapassados, tá bom? A partir da semana que vem nós teremos os novos à disposição. Se você já pegou o seu envelope, fique com ele então e comece a utilizar o novo a partir da semana que vem. Se você está com o antigo, deposite ele aqui hoje sem problema nenhum, tá? E aí na semana que vem você pode retirar o antigo na secretaria e pegar o novo no nosso escaninho. Se você não retirar seu envelope, ele vai ficar conosco o antigo durante 30 dias. Depois disso a gente vai descartar e a gente vai, preservar suas informações pessoais que são colocadas aqui em relação aos seus valores. Então a gente vai descartar todos os envelopes num prazo de 30 dias. Você quer ficar com eles? Então, retire seu envelope, fique com ele e a partir da semana que vem você pega o novo. Pastor, enquanto eu não pegar o novo, o que eu faço? Pode usar o antigo, sem problema nenhum, tanto para dízimos e ofertas, como também para missões. Nós louvamos a Deus pela sua contribuição, pela sua generosidade. E se você está aqui nos visitando e ficou constrangido com esse aviso, não se preocupe. Esse é um aviso dado aos membros da comunidade. Mas se você hoje quer participar com alguma oferta, quer entregar, esse envelope em branco à frente da sua cadeira é para você poder fazer isso. Aí você coloca a sua oferta, o valor que você quiser, lembrando que Deus não está interessado nos valores monetários, e sim na atitude do coração. Seja qual for a quantia, é bem recebida diante do Senhor e com certeza chega a Ele como um gesto de adoração. Como nós vamos fazer? Nós vamos cantar essa canção, que é uma canção muito alegre, uma canção muito gostosa de cantar, das antigas, e você vai vir aqui à frente, nessas duas urnas estão disponíveis para você poder devolver o seu dízimo e a sua oferta. E você que está na sua casa, como é que você faz para contribuir? Ou você vem na secretaria durante a semana e pode fazer sua oferta no horário comercial, ou você faz através do internet banking, pela internet, ou pelo depósito nas contas da igreja que estão aparecendo aí para você exatamente agora nas nossas imagens, tá bom? Vamos fazer isso com muita alegria. Convido você a se colocar em pé, por gentileza. Pai, aqui estão as mãos que vão ofertar e vão entregar. Que o Senhor seja honrado através desse ato de adoração. E nós pedimos que o Senhor seja o centro de toda a oferta do nosso coração, seja através dos nossos louvores ou através dos nossos valores. Tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades do mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega
se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia! Nele nós podemos confiar. O nosso Deus é o Alfa, o Ômega. Então confie nele. Ele é o seu guia, o seu protetor. Aleluia! Soberano e
reverenciamos, nós te amamos. A tua presença para nós é mais importante do que qualquer coisa, Jesus. A tua presença é o que nós anelamos, o que nós desejamos. Oh Pai, que o Senhor encontre essa noite corações sedentos, corações que querem mais da tua presença, que querem ter um nível diferente de intimidade contigo. Senhor, nós não queremos as tuas águas batendo, ó Deus, apenas no nosso tornozelo. Nós queremos mergulhar nessas águas, nos banhar nessas águas, nas águas do Espírito. Então flua nesta noite como um rio que vem direto do trono. Flua como um rio, Espírito de Deus. Flua como um rio. Oh, vem. Cante isso. Deus maravilhoso, grande, que é o único digno de toda adoração. Aleluia. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, equipe de louvor. Tão gostoso quando a gente começa a dizer essas verdades e a gente chega a essa sensação realmente de que tudo que está acontecendo ao nosso redor depende de Deus, depende do seu fluir, da sua graça sobre nós. Infelizmente não é sempre que isso acontece. A gente vai tanto no controle da nossa vida, a gente vai tanto nos domínios humanos, que de vez em quando a gente precisa ser bem lembrado, como essa canção, de que Ele é o alfa, Ele é o ômega, o início e fim, Ele é o ar que nós respiramos, Ele é tudo para nós. Então nessa busca frenética e louca de nos acharmos nesse mundo e acharmos independentes, esses oásis de sanidade ajuda bastante a gente quando a gente lembra, não é pela nossa força, não é pela nossa condição, não é pela nossa capacidade, mas é pela graça de Deus. Aliás, é sobre isso que eu gostaria de falar com você essa noite, passos de fé em direção ao imprevisível. Porque nós estamos tornando o mundo previsível demais, matemático demais. Estamos tornando esse mundo calculado demais e nós estamos deixando pouco espaço para espontaneidade, para o elemento surpresa, e quando ele aparece, geralmente aparece como um transtorno para nós, não é verdade? Você que é surpreendido por alguma coisa, ou que algum imprevisto acontece, é sempre um transtorno na nossa mente, porque nós estamos cada vez menos capacitados e habilitados para lidar com o elemento surpresa e com o fator imprevisto, que faz parte da vida humana, mas a grande verdade é que a teoria atual é que nós podemos calcular, metrificar, quantificar todas as coisas e reduzir ao mundo a pequenas fórmulas explicáveis. É verdade, hoje nós explicamos tudo por conceitos, por fórmulas, parece que o desconhecido fica cada vez menor na nossa vida, não é verdade? Com o Google nas mãos, você pode fazer uma breve pesquisa e descobrir coisas que estão longe de você, distante de tempo, e que pela escola formal ou pela pesquisa você demoraria anos para descobrir, e que está a um palmo de distância ou a um clique de distância para você saber. Então descrever, explicar, mostrar como o mundo realmente é, eliminar esse vácuo, esse abismo entre o desconhecido, é o grande projeto da modernidade, que o ser humano seja cada vez mais previsível, os fatores da sua vida sejam cada vez mais previsíveis e ele consiga então andar dentro de uma regularidade onde não haja oscilações. É o que prega o desenvolvimento pessoal, por exemplo, que se você estabelecer sua vida em fórmulas corretas, você vai chegar ao elemento comum, o denominador comum do sucesso. Então você quer estar no ponto A,
você quer chegar ao ponto B, você examina e responde às fórmulas e equações, e você vai chegar exatamente aonde você planejava estar. Lê do engano. Embora isso nos auxilie, a grande verdade é que não é uma ciência exata, e que nós estamos tão anestesiados com isso, nós estamos tão acostumados em explicar as coisas e transformar elas em previsibilidade, que nós estamos totalmente vulneráveis a qualquer coisa que nós não conseguimos explicar. E não é assim há muito tempo, queridos. As coisas explicadas como são, elas são relativamente recentes, sabia disso? Se a gente for contextualizar, são nos últimos 150 anos que a humanidade começou a conhecer algumas coisas que hoje para nós são tão óbvias, mas que era na verdade um grande enigma para a humanidade durante 5.000 anos. A humanidade tem uma história, segundo os cientistas, de 6.000 anos, e só nos últimos 150 anos que algumas coisas começaram a ser explicadas. Por exemplo, fenômenos naturais como chuvas torrenciais, granizo, tufões, ciclones, tsunamis, terremotos. Como você acha que isso era explicado há 150 anos atrás? Sem satélites para mapear a atmosfera, sem aqueles instrumentos de medir abalos sísmicos, né, o sismógrafo, sem esses recursos tecnológicos, como era explicado os fenômenos naturais? Ou era a questão dos deuses estarem irados, ou a questão de coisas casuais que estavam acontecendo naquele momento. Como as pessoas explicavam? Tinha muito jeito, até, talvez algumas ainda façam isso, e se você faz isso, ou você que assiste pela internet faz isso, desculpa dizer, mas você está ainda na era medieval, tem alguns que colocava ovo, né, para Santa Clara, para ver se trazia um pouco de chuva, né, quando estava muito seco. Era assim que os antigos, sem previsões climáticas, faziam. Isso está a 150 anos de distância de nós. Parece distante, mas numa humanidade de 6.000 anos, isso é recente, queridos. Por exemplo, como você acha que as pessoas entendiam os micro-organismos e também os vírus? No ano de 1300, por exemplo, quando teve a peste negra, né, nós temos o relato de que muitos eram isolados e deixados para morrer, porque eram pessoas endemoniadas, pessoas que um espírito maligno tomou a vida delas e elas ficaram enfermas, então deveriam ser ali isoladas da sociedade. Não se procurava um processo de cura e terapêutica, em muitos lugares era tratado como um problema espiritual na vida das pessoas. E então, se a gente for trazer um pouco para a história mais recente, por exemplo, hoje você está habituado a lavar suas mãos. Você lava as mãos para comer, você lava as mãos para fazer alguma atividade, ainda mais em tempos de pandemia, você lava a mão todo momento e quase já virou um toque, né? Aquele transtorno obsessivo compulsivo que você fica, acho que minha mão está suja. Você sai da igreja, parece que a mão está suja. Chega em casa, parece que a mão está suja. Entra no carro, a mão está suja. E fica com aquele negócio de passar e limpar. Mas isso é recente, não só por causa da pandemia. Nos anos de 1850, nós temos ali um médico que foi estudar o porquê que muitas mulheres morriam na hora do parto. Muito interessante isso. Ele observou que, numa determinada maternidade, onde as parteiras eram apenas enfermeiras, o índice de morte reduzia muito das mulheres no momento do parto. E onde nos hospitais haviam médicos e estudantes de medicina, o índice de morte das mulheres no momento do parto aumentava. O nome dele é Ines Samuels. E ele é um húngaro, né? Que lá na Hungria ele faz um estudo sobre isso para descobrir por que mulheres que faziam partos na enfermaria sobreviviam melhor do que outras que faziam no hospital. E ele chegou a uma simples descoberta. Ele descobriu que se os médicos lavassem as mãos antes de fazer o parto dos bebês, o parto dos bebês, eles reduziam em mais de 60% o índice de morte da febre puerperal que atingia as mulheres naquele período. Por que as enfermeiras tinham melhor taxa, né, de sobrevida? Porque elas ficavam o dia inteiro naquele lugar apenas fazendo partos. Então o índice de contaminação era menor de médicos que faziam anatomia, lidavam com cadáveres, outros vírus e outras infecções, e traziam esses micro-organismos, germes nas suas mãos e inseriam isso, né, nos genitais das mulheres, sem imaginar. Aí você fala, que responsabilidade desse médico, não é verdade? Mas eles não conheciam o mundo microscópico que nós conhecemos hoje, sabia? 150 anos atrás, queridos, lavar a mão foi uma revolução para mulheres viverem depois do parto. Depois disso, o que aconteceu? Nós lançamos satélites ao espaço. O mundo ficou pequeno demais para ser descoberto. Então a gente agora quer conhecer o espaço, a gente precisa medir e mensurar o universo.
Depois disso, nós descobrimos os raios gamas, ultravioleta, criamos os sistemas de comunicação a longa distância usando esses raios. Ou seja, nós começamos a desenvolver tecnologias, nós lançamos satélites e pisamos na Lua, trouxemos para cá o código e tentativa de decifração genética, encontramos a fita de DNA onde está todo o nosso histórico familiar registrado durante milênios de história, e agora nós temos o Google na nossa mão. Não há limites para essa humanidade. Então, desconhecido, sai para lá. Inexplicável, não quero nem te ver. O culto à informação e à explicação tirou de nós essa questão do imprevisível. Tirou de nós essa responsabilidade de lidar com fatores que estão fora do nosso controle. Para você ter uma ideia a respeito disso, é como se nós estivéssemos tentando hoje explicar todo mundo e que nada pudesse nos pegar de surpresa. Tudo tem uma lógica, tudo tem uma fórmula, tudo tem uma equação, e é só planilhar no Excel que a gente resolve todos os problemas da nossa vida. Você quer perder quilos? Então você planilha no Excel. Você quer aumentar a sua economia? Planilha no Excel. Se você quer melhorar a sua aposentadoria, faça um plano de investimento agora, e durante X anos você aposentará aos 60, 65 anos e terá então uma sobrevida longa para curtir e aproveitar o seu bem-estar físico, social e também espiritual. Ou seja, não que isso seja ruim, queridos, mas há um culto a essas explicações. E nós perdemos a capacidade de lidar com o impreciso, com o vago, com o não previsto. Desculpe o nosso poeta Fernando Pessoa, que disse há 100 anos atrás aproximadamente que navegar é preciso e viver não é preciso. Desculpe, Fernando Pessoa, mas você já ficou para trás. Hoje, na nossa vida, viver é preciso. Porque a palavra preciso aqui não é de necessidade, eu preciso viver, não. Preciso é de precisão. Navegar é preciso. Com uma carta náutica, com o esquadro e o compasso, com a ideia de longitude, eu consigo me localizar no oceano e ajustar o leme do barco a determinado grau e chegar ao meu objetivo. Navegar é preciso, é só seguir os instrumentos de auferição, de medição, e que eu vou chegar ao meu objetivo final. E aí o Fernando Pessoa diz, mas viver não é preciso, porque o viver inclui um monte de variantes, um monte de possibilidades, um monte de circunstâncias, um monte de planejamentos frustrados. Então viver não é preciso. Mas não é o que nós cultuamos nos nossos dias. Para nós, navegar é preciso e viver também é preciso. Nesse humanismo autocentrado que diz que você é a causa de todas as coisas e também você é a solução de todas elas, diz que você pode resolver tudo na sua vida se você tiver uma boa fórmula e uma boa equação para resolver isso. É o culto do que nós chamamos hoje de culto dos algoritmos. O que são os algoritmos, pessoal? Vocês vão ouvir muito falar sobre isso daqui para frente. Cada dia mais eles vão ser mais trabalhados na nossa sociedade. O que é algoritmo? Nada mais é do que uma fórmula para explicar as coisas e calcular e prever situações. Por exemplo, se você não entende um pouco sobre isso, vou dar um exemplo bem claro. Você vai fazer uma entrevista de emprego. Não sei quantos aqui já fizeram uma entrevista onde você foi no RH e ele pediu para você preencher ali uma lista de coisas, né? Ele te deu ali um teste e você foi. Sob pressão eu reajo assim, assim, assim ou assim. Com pessoas eu lido assim, assim ou assim. Com situações de trabalho eu lido assim, assim. E você vai preenchendo. Ao final do seu teste, o gerente do RH vai tabular aqueles dados e vai ter um algoritmo seu. Como você é diante das pessoas, qual é a sua personalidade, o seu nível de entrega, o seu nível de compromisso, o seu nível de prorrogação de prazo, ou seja, está tudo ali através daquela equação que eles montaram para você responder. Num teste de dinâmica em grupo, por exemplo, é um algoritmo, é uma equação. Se esse reagir dessa forma, a gente não pode contratar. Se esse reagir dessa forma, é essa pessoa que nós esperamos. Tudo se tornou previsível e calculado. Não, você não está convencido ainda? É só você pegar o seu YouTube. O seu YouTube é uma das grandes tecnologias de algoritmos do mundo atual que vai governar a nossa história. Ele não sugere passos, ele guia passos. Quando você abriu o seu YouTube, ele já sugeriu para você o próximo vídeo que você vai querer, não é verdade? O próximo vídeo que você vai se interessar em clicar. Ele não coloca coisa aleatória. Ele não vai colocar para mim, por exemplo, a hora que eu abrir o meu YouTube, ele não vai colocar para mim o benefício das ervas naturais para o tratamento de problemas intestinais. Eu nunca procurei isso lá. Eu nunca digitei isso no Google. Nunca foi uma conversa entre amigos. Mas certamente ele vai colocar pregação de Hernandes Dias Lopes, sugestão para você. Estudo bíblico com Luciano Subirá, sugestão para você. Estão ali. Os algoritmos já disseram para mim qual é o meu próximo passo, o que é que eu desejo.
Não é assim no seu YouTube? Você não se surpreende dizendo, isso eu quero ver? Porque eles mapeiam e formulam qual é o seu próximo passo. É previsibilidade. Não está ainda convencido? É só você digitar alguma coisa no Google. Vai fazer a sua pesquisa, por exemplo, que ele já sugere para você o que você vai escrever antes de você ter terminado. Lembra o Salmo 139 que diz que ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já conhece todas? Pois é, Deus tem um concorrente agora muito à altura dele, o Google. Antes da palavra ser terminada, ele já sugere para você o que é que você vai pesquisar, e você só clica, dá um enter, e ele já abre aquele mundo de possibilidades de pesquisa. Não está convencido disso ainda? Atualmente, surgiu em todos os sites que você entra, um negócio chato, terrível, que fica aparecendo assim: usamos nesse site a política de cookies, pedimos que você aceite. O que é isso? É a autorização que a rede mundial de computadores quer para monitorar os seus passos, prever suas escolhas e influenciar a sua vida. Nós somos um algoritmo para esse mundo, nós somos uma fórmula, uma equação, tudo está reduzido à precisão da vida, queridos. Agora se diz, isso tem danos? Claro que tem danos. Tem benefícios? Obviamente que tem benefícios. Por exemplo, se não fosse a previsão do tempo, baseada em fórmulas, equações e algoritmos, muitas pessoas morreriam por tornados, tsunamis, terremotos. Nós conseguimos antecipar muitas coisas e melhorar a vida humana. O problema são os extremos em relação a isso. A gente pensar que um casamento bem sucedido é feito pela prova de A mais B que é igual a C. De que uma vida profissional bem sucedida é A mais B que é igual a C. Que uma vida espiritual pungente é A mais B igual a C. Queridos, a vida continua não sendo precisa. E o Fernando Pessoa estava certo. A vida continua tendo muitas variáveis, muitas inconstantes e não constantes. Você planeja ter o filho agora, só que de repente você se depara com a infertilidade. Você fez uma poupança para a sua aposentadoria, mas essa poupança será utilizada para tratar a sua infertilidade. E diante de várias inseminações, você vai reduzir o seu saldo emergencial. E você estará em problemas financeiros em pouco tempo e ainda estéril sem filhos. Qual é a constante dessa vida, irmãos? Nós vamos fazer um planejamento detalhado de como a igreja agirá no ano de 2020. Irmãos, ano de 2020. 2019, nos 4 últimos dias de 2019, eu fiz um propósito com Deus de ficar aqui no meu escritório em jejum. 3 dias eu fiquei ali, antes do ano novo. E eu disse, Senhor, eu quero uma palavra clara do Senhor sobre isso que o Senhor está dizendo para a igreja. Deus havia dito, e vocês são prova disso, que eu compartilhei com vocês aqui, até nos nossos encontros de liderança, que 2020 seria o ano da paradeira. Eu disse para vocês, 2020 nós não vamos fazer retiros, tanto é que não tinha nenhum agendado, não vamos fazer eventos, trazer gente de fora, não vamos fazer, nós não vamos criar programações. 2020 é o ano que Deus nos deu para crescer para dentro, é o ano da incubação. Eu até usei essa palavra numa reunião de liderança. Então, esqueça 2020, fazer, nós vamos ser igreja, enraizar, é isso que nós queremos em 2020, era isso que Deus tinha falado ao meu coração. Mas diante desse momento de jejum aqui, de oração e também de planejamento, eu comecei a colar um monte de coisa na parede. Era papel para cá, papel para lá, papel para cá, e as coisas, gráfico, e tentando fazer uma equação do ano de 2020 para aquilo que eu imaginava ser uma igreja saudável. E cheguei a um denominador comum e montei o calendário 2020. Eu usei esse calendário de janeiro, as 12 pedras que nós fizemos no começo. Fevereiro chegamos no despertar e depois nunca mais abri o calendário. 3 dias de trabalho que não foram utilizados o resto do ano. Por quê? Porque o imprevisto aconteceu, a pandemia chegou e os nossos planos foram por água abaixo. Pastor, é errado planejar? É errado tabular? É errado formular? De jeito nenhum. O problema é a gente apostar todas as nossas fichas e apostar todo o nosso futuro no nosso próprio planejamento, porque a Bíblia fala que o coração pode fazer planos, pode fazer calendário, pode fazer projeto, pode fazer plano de aposentadoria, pode fazer plano de investimentos, pode fazer uma carteira onde você possa ter uma vida tranquila, mas na sua senilidade. Pode sim, muitas coisas acontecerem na sua vida, mas a resposta certa, diz Provérbios, vem de quem? Vem dos lábios do Senhor. Então a vida continua sendo imprecisa, a vida continua sendo imprevista para nós, mas graças a Deus que totalmente prevista e calculada do lado de lá, onde Deus está realmente fazendo toda a sua obra. Você já ouviu aquela frase que diz antigamente, uma frase muito antiga que diz, Deus não joga dardos? Já ouviu falar isso? O que são dardos? Os dados. Deus não joga dados. Ele não lança ao esmo, dizendo o que será que vai acontecer. Deus não lança sortes. Todos os seus movimentos na terra e na nossa vida são calculados.
O problema é que a nossa mente não consegue chegar lá. O problema é que nós não conseguimos capturar tudo isso. O problema é que nós não conseguimos equacionar tudo isso, irmãos. Isso gera o quê? Frustração. Isso gera o quê? Insegurança. Pensa numa geração insegura, porque não consegue prever os seus passos. Pensa numa geração insegura. Hoje você tem, por exemplo, medidor de saturação de oxigênio no seu celular. Você coloca sua digital e ele aparece a saturação de oxigênio. Hoje você tem nos smartwatch, você tem um medidor cardíaco para você verificar como você está no seu desempenho físico. Hoje você tem todo o tempo sendo monitorado por coisas, por situações. Através de um GPS você consegue lançar sua localização em tempo real para sua mãe, dizendo: olha mãe, estou aqui. Tum! Só para garantir. Tudo isso trouxe para nós um conforto. Não é ruim, irmãos. O problema é quando eu me vejo sem isso, eu sou totalmente, ou fico totalmente desesperado. Meu Deus, acabou a minha internet. Acabou a minha bateria. Você já percebeu que a gente está tão conectado a esse mundo formulado, que, por exemplo, quando o seu celular está sem bateria, o que você diz? Meu celular está sem bateria ou eu estou sem bateria? Você viu? Eu estou sem bateria, desculpe, mas eu estou sem bateria, estou ficando sem bateria, como se o celular fizesse parte do meu corpo. Ele está sem bateria, eu também estou, eu fico desesperado sem isso. Um dia, isso faz tão parte da nossa vida. Você vê uma coisa interessante. Um dia eu estava conversando com um jovem e perguntei para ele assim: você sabe quando foi a Revolução Francesa? Ele falou: sei. Eu falei: beleza, que dia que foi? Ele pegou o celular e falou: foi 14 de julho de 1889. Eu falei: não, você não sabe, você consultou o Google. Ele falou assim: mas precisa saber? Aqui? Se eu tenho, não é verdade? Ele tem razão. Por que eu preciso guardar aqui se eu tenho aqui? Mas quando isso acaba a bateria, quando isso falha, eu me fico desesperado, porque isso tudo traz previsibilidade, traz direção, traz ação para a minha vida. O show vai começar quando eu estou no controle. Quando eu perco, eu fico desesperado. Isso é um problema, irmãos. Tem benefícios muitos, um nível de conforto que nós temos e de segurança que nunca a nossa humanidade tentou ou imaginava ter. Um nível de entretenimento que nós nunca imaginávamos ter. Mas somos a geração mais ansiosa, mais deprimida, desenvolvendo mais complexos e síndromes da história, porque nós não aguentamos não estar no controle. Isso nos deixa desesperados. Mas se isso não bastasse para a vida, queridos, o que dizer então da nossa fé? Porque traz benefícios, mas também traz prejuízos para a vida, esse controle, essa previsibilidade. Mas e a fé? O que a gente pode falar da fé agora? Como a gente lida com isso? Eu sinto que nós fomos afetados em duas vertentes em relação a esse desejo de controlar as coisas desse mundo e não aceitar o imprevisível de Deus na nossa vida. Por isso que a palavra é passos de fé em direção ao imprevisível. Mesmo que eu não consiga calcular, mesmo que eu não consiga montar numa fórmula, eu preciso dar passo de fé em direção a isso, porque eu creio num Deus que já preveu todas as coisas na sua história, todas as coisas na minha história, e vai realizar isso para o agrado dele e para a glória dele. Agora, quais são os dois passos que nós mais damos em relação à nossa vida espiritual, em relação a esse desejo de manter o controle e prever todas as coisas? O primeiro é que, se eu não posso explicar, eu tenho que evitar. Então, nós vivemos num mundo de ateísmo, onde se você não consegue explicar a sua fé, você é um ignorante. Se não consegue explicar os fenômenos misteriosos desconhecidos, evite-os então, sai disso. Se você está na igreja, levanta a mão e você fala: eu sinto a presença de Deus. Como é que você sente a presença de Deus? Explica, eu não consigo explicar. É besteira isso, sai da igreja. Quando eu entrego a oferta na igreja, eu sinto que eu estou contribuindo no reino de Deus. Como é que é o reino de Deus? Como é que você sabe disso? Eu não sei, eu só sei que eu estou participando. Então para de ser tolo, para de entregar seu dízimo, porque isso é ignorância. É o que o mundo ateu prega para nós. E a religião que mais cresce no mundo, irmãos e irmãs, não é o islamismo, não é o budismo, é o ateísmo. É uma religião, tem até templo em Londres, o templo dos ateus. E Richard Dawkins, que escreveu Deus um Delírio, é o mestre sumo sacerdote e o divino de todos os ateus. O que eu digo com isso é que nós estamos vivendo um ateísmo que está minando a nossa crença, irmãos. Tem cristão que já é ateu e não sabe, porque evita o desconhecido, evita tudo aquilo que é inexplicável. Mas a fé é inexplicável, irmãos, porque se eu consigo explicar, eu não preciso de fé. Não faz sentido? Eu consigo explicar, para que eu preciso de fé?
Por exemplo, se eu preciso explicar a lei de Newton, eu pego uma coisa aqui e não tem nada para eu jogar. Isso aqui eu vou jogar, quebra. Mas então, vou imaginar. Eu pego uma coisa e jogo aqui. Aí eu falo assim, irmãos, por trás disso aqui existe a lei de Newton. Que todo objeto lançado, ele é atraído pelo seu peso. Tal. Aí eu falo assim, você precisa ter fé para acreditar que esse objeto vai cair. Precisa, irmãos. Não precisa de fé, a lei explica, a ciência explica. Por isso que a fé, ela não é anticientífica. Ela só não precisa da ciência para se sustentar. A fé é um elemento subjetivo, é foro íntimo, é onde a gente diz, Deus, eu não explico, os algoritmos não batem, as fórmulas não batem, mas eu creio pela fé que o Senhor vai fazer isso. Eu olho para o meu ventre estéril, o médico disse que pela minha genética é impossível ser mãe, mas pela fé eu coloco as mãos nesse lugar e digo assim, Senhor, abençoa meu ventre, eu quero ser mãe. Os algoritmos não batem na minha empresa, ou numa cidade pequena como essa, que diz que não dá para ter uma empresa com X de funcionários, numa cidade de 17 mil habitantes, mas Senhor, eu creio que pela fé eu posso prover muitos alimentos nas mãos das pessoas, e dar salário e sustento para muitas famílias. Senhor, abençoa meu comércio. Você está vendo? Então o primeiro passo nosso é evitar o desconhecido e falar não, e o ateísmo se apropria disso para dizer, foge de Deus, porque Ele é inexplicável, e o nosso mundo é explicável. Se você não consegue explicar, então você acredita em Deus, em fada do dente, em duendes e Papai Noel também. É isso que o ateísmo vai dizer para você. E o que está dizendo na escola para os nossos filhos. E que nós não estamos sendo capazes de responder à altura. Fé. Esse é o problema da previsibilidade. Eu trago isso para dizer, eu explico isso. E se eu não explico, então eu preciso fugir, porque é misterioso demais. Isso não é para mim, então eu devo fugir da igreja. É o que o ateísmo fala e prega. O segundo elemento que eu acredito que abalou a gente é tentar cientificar a fé. É tentar fazer a vida cristã como se fosse um clássico científico. Com doutrinas, regras, atividades, com padrões de comportamento. Então nós vamos descrevendo a fé e tentando quantificar a fé nos elementos científicos, irmãos. Isso é um erro. Porque a fé não se explica. Como é que você explica uma experiência consagrada, onde você cai de joelhos, vê a sua pecaminosidade, entende a sua pequenez, se humilha ao pó da terra, dizendo, Senhor, eu não sou nada diante da sua majestade. Como você explica isso em termos científicos? Quais as formas que você vai usar? Não tem. Só que nós tentamos fazer isso o tempo todo. Tentamos explicar a fé, quantificar, doutrinar a fé, para que ela seja mais próxima do conceito científico possível, racional possível. Não estou fazendo aqui uma pregação para que você não pense, não raciocine, seja um burro, como o pessoal costuma dizer, um burro ignorante. De jeito nenhum, queridos. O que eu estou dizendo é que a gente tem que afastar essa idolatria cientificista que diz que a gente tem que explicar todas as coisas. Tem coisas na sua vida, na minha vida, que acontecem que não são explicáveis. Veio uma coisa na minha mente agora, muito interessante. Eu contei para vocês aqui há esses dias. Qual é a chance, vamos fazer em algoritmos, qual é a chance de um caminhão em Dourados vir vazio para Sertanópolis? Qual é a chance disso acontecer? Dourados tem 180 mil habitantes, Sertanópolis é uma cidade pequena, com mais de 1.000 e poucos municípios, se eu não me engano, no Paraná. Qual é a chance disso acontecer perto de não sei quantos mil municípios no Brasil? Qual é a chance? Um dia eu estava lá, fui fazer a minha mudança para Sertanópolis, fui fazer a cotação e o orçamento para vir para Sertanópolis, cheguei na empresa de transporte, meu Deus do céu, vou ter que vender a mudança para levar a mudança? Como é que vai ser isso? Vende a mudança toda e aluga um caminhão para levar mudança nenhuma. Que isso? É caro demais. Eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Um dia eu estava conversando com uma amiga na igreja, ela disse, olha, eu tenho um amigo, ele tem um caminhão, ele faz festas, por que você não pede o caminhão dele emprestado? Eu falei, não, emprestado não é comigo, não, esse negócio não dá certo, vai que acontece algum problema, o prejuízo é maior do que antes. Ela disse, não, mas vai lá e conversa com ele, quem sabe ele faz para você um frete. Tem um amigo, eu fui lá conversar com ele. Eu disse para ele assim, rapaz, eu preciso mudar em julho para Sertanópolis. Você tem condições de fazer um frete para mim, uma mudança? Ele disse, para onde você está indo? Eu falei, estou indo para o Paraná. Ele disse, rapaz, eu estou indo em julho, no começo, porque a máquina está sendo revisada lá, eu vou buscar uma máquina numa cidade do Paraná. Eu disse, quem sabe, né? Você pode chegar mais perto lá, a gente reparte o frete e tal, e né, eu te ajudo nisso, você vai até a cidade que eu preciso. Ele falou, qual é a cidade que você precisa? Eu falei, Sertanópolis. Ele falou, você está de brincadeira.
Eu estou indo buscar lá no Hoffman uma máquina de secagem, né, na empresa Hoffman, uma camisaria que tem lá, uma máquina de secagem, porque eu preciso aqui para lavar as toalhas do meu buffet. Eu falei, não, irmãos, qual a probabilidade disso acontecer? Quais os algoritmos podem bater nisso? Então, todas as vezes que eu estou aqui, com algum momento de crise em Sertanópolis, ou no meu momento ministerial, eu lembro disso que Deus fez lá. Eu falei, Senhor, os algoritmos não batem, então o Senhor está no controle mesmo. O meu controle não diz nada. O meu planejamento não diz nada, meu calendário não diz nada, o que diz é a vontade de Deus. Portanto, Senhor, mesmo que as fórmulas não batam, eu ainda estou confiando na sua divina providência. Você pode dizer amém? Irmãos, não dá para explicar tudo. E como é que a gente vai explicar coisas miraculosas como essa? De uma mãe estéril que chega aqui, uma mulher estéril que chega aqui, recebe uma oração e sai daqui, uma mãe. E a gente ora, fala, Senhor, visita esse ventre, e de repente ela vem com a notícia, estou grávida. Como explica isso em algoritmos que não batem? Irmãos, não vamos reduzir a nossa fé a um conjunto de coisas que se explicam. A gente precisa se abrir para o inusitado. Nós precisamos nos abrir para o imprevisível. Nós precisamos abrir oportunidades para Deus fazer o que nós não podemos tabular, quantificar e metrificar. Para isso, eu gostaria de dizer uma palavra muito importante para você. Você disse, pastor, até agora a gente nem abriu a Bíblia, mas a gente está falando da Bíblia desde a hora que a gente começou aqui. Se a fé, ela não pode ser medida por algoritmos ou por equações, como deve ser a minha atitude diante disso então? Como eu devo reagir? Para isso eu escolhi esse texto que é fantástico, que eu acho que vai ajudar a gente a esclarecer algumas coisas aqui. Atos capítulo 2, o povo, 120 pessoas estavam no cenáculo orando há dias, pedindo uma intervenção de Deus logo após a morte e ressurreição de Jesus. Eles não sabiam o que haveria por vir, eles estavam numa condição vulneráveis, estavam numa condição totalmente expostos, sem nenhum tipo de previsibilidade. Olha só o que acontece. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos, os 120, reunidos num só lugar. De repente, grave essa palavra, de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa que estavam assentados. Então, o versículo seguinte, 3, diz assim, viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Até aí, irmãos, nós estamos lidando com o extraordinário, o imprevisível e o inexplicável. Mas aí, diante do inexplicável, aparece a massa científica, aparece a comunidade racional, aparece os militantes das equações exatas. E o que eles dizem? Olha lá, versículo 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou surpresa, perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua materna. Ou seja, tinha gente vindo de todos os lugares do mundo e escutava falar na própria língua. Como é que acontece com esse povo? Atônitos, surpresos, maravilhados, perplexos, eles perguntaram, acaso esses homens não são da Galileia? E todos esses homens que estão falando, então, como nós ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Como? É a pergunta do mundo atual. Como você explica isso? Como você descreve essa experiência? Como você prevê essa situação? Como você planeja esse dado? Como você lida com essa informação? Como? Eu aprendo nesse texto, queridos, que a minha fé, ela precisa passar por 3 movimentos. É óbvio que isso é uma percepção minha do texto. O primeiro, eu preciso estar diante do imprevisível. O texto diz que de repente, eles não tinham noção do que ia acontecer. Estavam todos eles com a vida naquele lugar, estavam todos eles com a vida equilibrada, talvez com seus planejamentos em ordem, mas de repente um acontecimento muda a história deles. De repente o encher do Espírito Santo muda a rotina deles. De repente um jovem jogador de futebol aos 16 anos de idade que diz ao Senhor Jesus, eu quero ser teu servo, vê a sua vida virar de ponta cabeça e hoje em 2021 prega a palavra para vocês. De repente Deus vem e frustra os planos humanos. De repente Deus vem e contraria as fórmulas e algoritmos da história.
Irmãos, nós precisamos abrir esse de repente. A igreja ficou previsível demais, os cultos ficaram frios demais, a liturgia ficou proposta demais. Irmãos, nós precisamos de uma dose de espontaneidade. Adore quando ninguém pedir para você adorar. Levante a sua mão quando ninguém pedir para levantá-las. Faça algo para Deus quando ninguém solicitar que você faça. Seja espontâneo com Deus, não espere algoritmos criarem uma ordem de ação. Irmãos, tudo depende do entusiasmo, da motivação, do pregador, do orador, depende da programação. Irmãos, nós não precisamos disso para ser crentes, nós não precisamos de algoritmos da igreja para a gente amar Jesus. Jesus é uma pessoa, a igreja é um corpo, então não funciona com matemática, funciona com relacionamento. Deus, nós nos relacionamos. E como que nós nos relacionamos com algo que é pessoa? E como que nós explicamos uma coisa que é pessoa? Irmãos, uma coisa é explicar um objeto, outra coisa é explicar uma pessoa. Isso demanda muitas outras percepções e conhecimentos. O problema nosso é que o de repente não faz parte mais das nossas ações previsíveis. Deus não pode surpreender a gente. Deus agora não, perdão. Deus agora não porque eu tenho um outro compromisso. Deus agora não porque eu tenho que criar meus filhos. Deus agora não porque minha empresa está bem. Deus agora não porque eu tenho que me formar. Deus agora não, Deus agora não. A gente não está disposto a viver o imprevisível e o inexplicável de Deus. Talvez seja por isso que a gente esteja tão miserável. Esses dias eu ouvi uma frase desse lugar que dizia: eu nunca vou viver o extraordinário se não abraçar o desconhecido. É uma frase que eu coloquei para mim. Eu nunca vou viver o extraordinário se eu não abraçar o desconhecido. Enquanto a gente prever todas as coisas, tudo que a gente vai colher é o que a gente preveu. Mas o extraordinário está em sermos surpreendidos. O extraordinário está experimentando o que ninguém pode explicar e o que ninguém podia imaginar que pudesse acontecer na nossa vida. Você quer isso para você? Você quer o de repente Deus na sua casa? De repente o relacionamento se restaura, de repente o vício vai embora, de repente o coração se transforma, de repente a vida muda, de repente. Você quer isso? Então coloque-se à disposição para que Deus possa fazer. E outra coisa que acontece nessa comunidade é o inexplicável. Como explicar, queridos? Como explicar? Não dá. Se você veio em busca de alguma explicação aqui para elementos metafísicos, filosóficos, desculpa te frustrar, você não vai encontrar. Um dia eu estava numa palestra com várias pessoas e uma pessoa levantou a mão no meio daquela palestra e fez uma pergunta para mim. É muito constrangedor você falar não sei, mas eu aprendi isso com o meu mestre. E eu disse para aquela pessoa: eu não sei te responder. Mas como você é um pastor e não sabe responder isso? Eu falei: isso foge da minha capacidade de explicar. Não consigo. Isso eu aceito só pela fé. Ou seja, admitir a nossa ignorância, irmãos, é uma bênção. Aqueles homens queriam uma explicação. Como é que eles falam em línguas e a gente entende a voz deles? O que você quer mais explicação para aceitar Jesus? O que você precisa de mais para vir correndo ao altar e falar: Senhor, eu me entrego a Ti? O que mais você precisa para transformar a sua vida e falar: essa cruz me salvou e me dá garantias da eternidade? O que mais você precisa de explicação? Se você está à procura de uma forma, uma explicação convincente para vir ao altar de Jesus, para mudar a sua vida torta, para restaurar seu coração com Deus, eu vou dizer: isso nunca vai acontecer. Porque Deus não dá explicações, Ele só dá motivos. Deus não dá explicações para você vir ao altar ou para você recebê-lo, se batizar, encontrar a palavra de Deus. Deus não dá explicações, mas Ele dá motivos. E o maior motivo está registrado na cruz do Calvário, que foi o grande amor dele por você e por mim. Por isso a gente não podia esperar, mas isso foi o que aconteceu. Isso a gente não pode explicar, mas é isso que a gente recebe pela fé. Que um santo, o homem mais puro do universo, eterno, recebeu todos os nossos pecados para nos livrar da morte eterna e nos levar para o céu. Como explicar isso? Como pode isso? Isso é fé. Por isso que talvez a comunidade ateia esteja tão disposta a confrontar a nossa fé. E por fim, a subjetividade, a individualidade. Queridos, a fé é uma questão de foro íntimo. Como que eu explico a fé que acontece dentro de mim? Não tem como. É meu, é o meu momento, foi a minha personalidade, minhas experiências, tudo isso foi meu. Como eu posso explicar? O nosso desejo é padronizar as experiências. A gente fala assim: se aquela pessoa teve aquela experiência, eu também tenho.
De manhã eu brinquei com o pessoal e falei assim, por exemplo, vocês já foram em comunidades que, por exemplo, tem uma pessoa que está lá e recebeu um toque especial do Espírito Santo, e de repente ela fez up, up, e ela ficou up, up, up. E aí outra pessoa do lado de lá disse assim, rapaz, isso é presença de Deus pura, eu quero também. Então ele disse, Deus, me enche assim também. Ele, up, 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 up. E o outro do lado de lá, incrédulo, diz, rapaz, isso aí não pode ser Deus. Como é que Deus vai fazer uma pessoa passar uma vergonha como essa? Nós temos esses extremos. Tem gente que quer copiar experiências individuais. Irmãos, o up da pessoa é dela. É dela. E a outra pessoa quer ter como aquela propriedade, dizendo, a experiência dela deve ser minha também. E o outro diz, não, é uma experiência irrelevante, não tem necessidade. Fé é uma questão subjetiva, é uma questão de foro íntimo. É meu e só meu. Não dá para explicar, não dá para catalogar. Fé é fé, a gente experimenta. Como é que você sabe que Deus está presente? Eu não sei explicar, eu sei que Ele está comigo. Como é que você explica a paz em meio à pandemia? Em tanto ao momento mais caótico da história recente. Nós estamos, irmãos. Nós estamos no momento mais caótico da história recente. Você não sabia disso? É só ligar o jornal. E sabe o que aconteceu nesse momento mais caótico da história recente? Você está aqui sentado ouvindo a palavra de Deus. Você está assistindo agora esse vídeo. Isso significa que há uma paz no seu coração que não se explica. Há uma sede no seu coração que não consegue se catalogar. É seu. Por isso muitas vezes a gente quer explicar algo que é meu. E a gente cai num grande erro nisso. Irmãos, é meu, eu recebi isso de Deus, é a minha experiência com Ele, eu não sei explicar, mas só sei que isso é bom demais. Esse calor de Sertanópolis, né? Esses dias está muito gostoso aqui com a chuva, refrescou bastante, está uma delícia, né? Para mim podia passar o restinho do ano desse jeito aí, só dando os intervalos para a colheita, e o resto poderia ficar desse jeito aqui. Mas, já pensou nesse extremo calor a gente ir para uma cachoeira? Um calorzão daquele assim, comum de Sertanópolis, aquela sensação de estar na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses dias eu juro que eu vi eles aqui na rua, irmãos. Eu acho que eles estavam passando em algum lugar aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego. Parecia uma fornalha, né? Ai, meu Deus. Mas aí você está naquela cachoeira, nadando, feliz da vida, tranquilo. E aí chega uma pessoa com papel e caneta e fala assim, eu queria catalogar a sua experiência. Pois não, senhor? E você diz, eu gostaria de saber qual é a temperatura da água. Aí você olha para ele e fala, temperatura da água... Rapaz, eu não sei te explicar isso aqui. Não está nem gelado, nem quente. Pode colocar isso no relatório? Falo, não, a temperatura precisa, o senhor não sabe? Não, eu não sei. Tudo bem, então, aqui não sabe. Eu gostaria de saber a composição química dessa água. Composição química? O que é isso? É tabela periódica, negócio? Ixi, eu fui mal demais em química na escola. Então, eu também não sei o que é composição química. Não sabe também? Então, não sabe. Próxima, gostaria de saber agora o pH dessa água. pH? O pH era o meu amigo da escola, o Paulo Henrique, a gente chamava ele de pH, não sei o que é esse negócio aí. Você não sabe o que é pH da água? Não, então também não sabe. E eu gostaria de saber agora, por último, a densidade da água que o senhor está nadando. Densidade? O que é isso? Você está falando grego? Eu não sei o que é densidade, eu não sei de nada. Aí ele faz a catalogação e diz, não sei. Aí ele olha para você e fala assim, como é que você nada numa água que você não sabe nada sobre ela? Ele do lado de fora... e você do lado de dentro. Aí você olha para ele e fala assim, rapaz, eu não sei nada disso, só sei que aqui está bom demais e eu não saio daqui tão cedo. Isso é fé, irmãos. Quem está do lado de fora não consegue entender quem está do lado de dentro. Quem está do lado de fora não consegue imaginar o que é estar do lado de dentro. Quem está lá fora acusando você, apontando você, quem está de lado de fora tirando um sarro de você, não consegue imaginar o que é estar aqui, o que é viver isso, o que é experimentar o avivamento, o que é ter Deus na sua vida. Você não sabe explicar muitas coisas. Elas vão dizer, explica isso para mim, explica aquilo para mim, explica aquilo outro para mim. Você vai dizer, eu não sei explicar nada, eu só sei que a minha vida está mudando, eu sei que está bom demais, eu não consigo prever mais nada, os meus dias são de Deus, e isso é maravilhoso. É maravilhoso. Isso é fé, irmãos. Isso é igreja. E eu convido você a abrir seu coração para o imprevisível. Ele não é um demônio, porque é imprevisível para nós, mas tirando o que é nosso, o previsível é de Deus. Ele já calculou os nossos passos, já calculou nossas aflições, já calculou nossos medos, já calculou nossos acertos, já calculou a nossa vida. Abra seu coração e diga, Senhor, vem com o seu de repente, muda a minha história, transforma minha vida. Eu me permito a isso. Eu permito que o Senhor controle meu coração. Deixe de querer catalogar, explicar e precisar tudo na sua vida, porque a vida com Deus continua sendo imprecisa para nós, mas totalmente norteada pela vontade divina.
Convido você a se colocar em pé, por gentileza. Nós vamos cantar essa última canção, que diz que se rasguem os céus e o seu reino vem. Irmão, sabe o que Deus colocou no meu coração enquanto eu ministrava essa palavra essa manhã? Olha aqui para mim. É que nós temos céus de bronze sobre a nossa vida. Nós temos céus de ferro sobre a nossa vida, porque nós mesmos colocamos com a nossa pretensa racionalidade, ou até mesmo com a nossa incredulidade. Essa oração essa noite, através dessa música, é: Senhor, que se abram os céus, que o seu reino vem, porque a nossa fé está no nosso Deus. Nossa fé não está nos homens, nossa fé não está nas pessoas, nossa fé não está nas coisas, nossa fé não está no patrimônio, nossa fé não está nos recursos humanos, nossa fé está em Deus. E essa fé em Deus, ela encontra uma fonte inesgotável da presença dEle. E eu convido você essa noite, no nome de Jesus, a dizer: Senhor, rasgue os céus. Tudo aquilo que eu coloquei como teto sobre a minha vida, que eu não tenho recebido, rompa, e que o Senhor faça um de repente aqui na sua vida essa noite. Minha oração, enquanto eu vinha para esse lugar, é: Senhor, faz um de repente, que seja na minha vida pelo menos, mas faz um de repente na vida e no coração de alguém essa noite. Eu convido você a ser essa pessoa. Deixe Deus fazer algo surpreendente na sua vida, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
agir na sua vida. Espírito de Deus, vem. Vem. Ó, vem. Vem, Jesus, vem, Jesus. Ó, Senhor, inunda esse ambiente com a tua presença. Vem, Jesus. Aquele que é o Rei, aquele que é o Rei, Jesus, o Rei da glória, aquele que é o Rei, aquele que é o Rei, Jesus. Diga palavras de carinho, de exaltação ao nome de Jesus agora. Mostre que você deseja a presença dEle. És desejado neste lugar, Jesus. Tu és adorado neste lugar, Jesus. Venha com o inexplicável da tua presença. Venha com o inexplicável, Jesus, Jesus, Jesus. Abre os céus, abre os céus. Ora vem, ora Diga isso. Que se abram os céus, o teu reino vem. Surpreenda-nos, Senhor. Nossa fé está Surpreenda a nossa fé no fraca, nosso fria, Deus. calculista. Surpreenda-nos, ó Deus. Que se abram os céus, Abra os céus essa noite sobre a nossa vida, o teu reino vem. para a gente experimentar coisas que ainda não vivemos. Senhor Jesus, nós apresentamos o nosso coração diante de Ti. Reconhecemos que muitas vezes nós mesmos temos feito um teto de bronze sobre a nossa cabeça, dizendo não ao Teu imprevisível sobre nós. Tentando calcular todas as coisas, nós negamos o Teu desconhecido e abolimos o Teu propósito sobre nós. Tentando planejar tudo de uma maneira meticulosa e humana, nós dissemos não àquilo que o Senhor tinha de melhor para o nosso coração. Senhor, que não seja assim daqui para diante. Que o nosso coração esteja aberto e que os céus se abram sobre nós para experimentarmos coisas que não podemos explicar, para que possamos viver no âmbito do impossível, do sobrenatural, daquele lugar, ó Deus, onde as pessoas se surpreenderão pelo que o Senhor faz,
fez e tem feito na nossa vida, Senhor. Nós estamos aqui para declarar, estamos abertos, estamos com o coração proposto a viver a Ti, a experimentar de Ti coisas que não podemos nem imaginar. Então, Senhor, essa igreja é espaço para isso, essa igreja é o lugar para isso. Afasta de nós todo desejo de controle humano e venha com a Tua vontade estabelecer os Teus propósitos perfeitos para esse lugar. E a minha casa, a nossa família, ó Deus, a casa dos meus irmãos que estão com o coração aberto, são os lugares do sobrenatural, do surpreendente, do imprevisível, mas também da glória do Senhor, que é maravilhosa. Rasgue os céus, porque a nossa fé e esperança estão somente no Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus por essa noite? Obrigado, Deus, por esse momento. Nós Te adoramos por tudo isso, Jesus. Aleluia. Deus abençoe você, uma boa semana. Esteja aberto, porque coisas surpreendentes vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus.